Olá, pessoal! Hoje vamos para uma aula no assunto eletroquímica. Vamos falar sobre as pilhas, como elas funcionam e as reações que acontecem dentro delas. Preparados? Vamos lá? Se nós deixarmos um prego exposto ao tempo, ele enferruja, não é mesmo? O que vocês acham? A resposta é que sim. Se ele ficar exposto ao tempo, se ele tiver contato com a água, ele vai enferrujar. Mas será que esse fenômeno acontece apenas com o ferro? Não. Isso ocorre com vários metais. E o nome mais correto para esse processo é oxidação. E uma coisa interessante é que não precisa necessariamente ter sempre o oxigênio. Então, quando a gente fala em oxidação, a gente está falando na mudança do número de oxidação do nosso elemento. E isso tem a ver com transferência de elétrons, com ganho ou perda de elétrons, dependendo da situação. Então, vamos entender? A primeira coisa que a gente tem que pensar, a pilha é um processo que vai sofrer uma reação chamada de oxirredução. A palavra oxirredução é a união de oxidação e redução. Vamos entender o que significam esses dois processos. Quando nós falamos que uma substância está oxidando, então oxidar significa perder elétrons, ou seja, o elemento cede elétrons para um outro elemento. Quando esse elemento perde elétrons, nós falamos que ele está sofrendo o processo de oxidação. Então, o ato de oxidar chama-se oxidação. Processo contrário, o elemento pode reduzir? Reduzir significa ganhar elétrons, ou seja, o elemento vai receber elétrons de um outro elemento. O ato de reduzir vai ser chamado de redução. Então, o elemento pode oxidar ou pode reduzir. Em geral, se nós compararmos metais e ametais, quem tem maior tendência em oxidar são os metais. Então, os metais cedem elétron com maior facilidade que os ametais. Agora vamos ver o que é uma pilha. Então, a pilha é uma célula eletroquímica onde ocorre uma reação química espontânea que vai gerar corrente elétrica. Então, toda vez que eu tenho uma reação química que, como produto, um dos produtos é a corrente elétrica, nós chamamos esse processo de pilha. E ele é um processo espontâneo que ocorre naturalmente. Se o processo não ocorrer naturalmente, então se eu tiver uma reação química que não acontece de forma espontânea e é necessário passar uma corrente elétrica para que a reação aconteça, esse processo vai ser chamado de eletrólise. Então, pilha e eletrólise são exemplos de processos eletroquímicos. Pilha é espontânea, eletrólise não espontânea. Vamos ver um pouquinho da história das pilhas. A primeira pilha foi construída por Alessandro Volta no ano de 1800. O que ele fez? Ele pegou uma série de discos metálicos de cobre e de zinco e empilhou, daí o nome pilha, alternadamente. E junto com esses discos, entre os discos, ele colocou um pedaço de feltro embebido numa solução de ácido sulfúrico. E aí ele percebeu que após esse empilhamento havia condução de corrente elétrica. Então, daí o nome pilha. Ele fez um empilhamento de discos entre dois metais, cobre e zinco. E aí existe uma outra pilha muito famosa, uma das mais estudadas, a pilha de Daniel. Ela é a primeira pilha realmente estudada e ela é do ano de 1836. Ela foi feita com eletrodos, que são placas de zinco e de cobre também. E essas placas eram ligadas através de um fio e mergulhadas nas soluções dos sais dos respectivos metais. Ou seja, a placa de cobre estava mergulhada numa solução de um sal de cobre e a placa de zinco estava mergulhada numa solução de um sal de zinco. Nós vamos falar dessa pilha mais para o final da nossa videoaula. Agora nós vamos entender como que a pilha é constituída. Então, uma pilha em geral, como que ela funciona? Ela é composta por dois polos. O primeiro polo nós chamamos de ânodo.
O ânodo é o polo negativo da nossa pilha. Então, se vocês pegarem uma pilha comum, se vocês olharem no desenho dela, vocês vão ver que tem a marcação de um sinal de mais e um sinal de menos. Essa identificação são os polos da pilha. Na pilha, o ânodo sempre vai ser o local onde ocorre a oxidação do elemento. Esse elemento que sofre oxidação, no momento em que ele perde os elétrons, ele vai ceder os elétrons para um outro elemento. Então, ele vai forçar a redução do outro elemento. Então, o elemento que sofre oxidação, ele é chamado de agente redutor, porque a ação dele é reduzir um outro elemento, já que ele está cedendo os elétrons para esse elemento. E uma coisa que é muito importante, vão aparecer reações químicas. Então, o mais importante para a gente reconhecer essas reações é nós prestarmos atenção na posição dos elétrons. Se a reação de oxidação é uma reação de perda de elétrons, então entendemos que esses elétrons estarão no nosso produto, eles estão sendo liberados. Então, toda reação de oxidação tem essa característica. Um metal, que é neutro, não tem carga elétrica, vai se transformar num íon, mais especificamente um cátion, porque ele vai ter carga positiva e vai perder elétrons. Essa é a regra de uma reação de oxidação. Observem que o íon e o elétron caminham sempre juntos, os dois estão no produto. Aqui embaixo eu coloquei o exemplo de um elemento conhecido, da própria tabela periódica. Então, nós temos aqui a representação do Na, que é o sódio. Então, o sódio sólido, que é o metal, vai se transformar no íon sódio monovalente, então sódio mais um, e vai liberar um elétron. A quantidade de elétrons liberada é sempre igual à carga do nosso íon. Então, se o íon liberar 2 elétrons, o íon tiver carga mais 2, nós vamos liberar 2 elétrons. Como aqui a carga é mais 1, então ele libera 1 elétron. Uma outra forma que pode vir representado é, em vez de vir o S na parte de baixo, vir um zero em cima do elemento. Esse zero é para mostrar que ele é neutro, que ele não tem carga, e indica que o elemento é metálico. Então, aqui também é a mesma representação. Sódio metálico se transforma no cátion monovalente, sódio mais um, e libera um elétron. Tá? Então, aqui nós temos representações de reações de oxidação. Agora, vamos ver o que acontece no outro polo da pilha, que é o cátodo. O cátodo é o polo positivo da pilha. E é nesse polo que vai ocorrer a redução. Então, é onde nós temos o elemento que vai receber elétrons. Esse elemento, por estar recebendo elétrons, ele vai sofrer redução. Ou seja, ele está como se fosse roubando o elétron de um outro elemento. Então, ele está forçando o outro elemento a se oxidar. Portanto, o elemento que sofre redução será conhecido como agente oxidante, porque ele provoca a ação de oxidação em um outro elemento. A forma de reescrever a equação. Vamos prestar atenção na posição do elétron novamente. Se a redução significa ganhar elétrons, então esses elétrons estarão no reagente, porque a substância vai ganhar elétrons para se transformar em outra. E lembrem-se, ao lado do elétron está sempre o íon. Então, a nossa reação de redução começa com o íon ganhando elétrons e se transformando no metal. Aqui eu vou usar o exemplo do íon ferro mais 3. Então, ele é um cátion trivalente. Então, observem aqui, a carga do ferro é mais 3. Então, essa carga mais 3 significa que o nosso elemento vai ganhar 3 elétrons. Então, a carga é igual à quantidade de elétrons que o elemento ganha. Portanto, ele vai se transformar em ferro sólido, que seria o elemento neutro. Aqui embaixo eu faço novamente o exemplo. Em vez de utilizar o S de sólido para indicar que é metal, nós teremos o Fe mais 3, que é o íon, ganhando 3 elétrons, vai se transformar em Fe0. Significa que ele é neutro, ele não tem mais carga elétrica. A quantidade de cargas positivas e negativas é igual, ok? Agora vamos ver quais são as formas que nós temos para montar uma pilha. Então, nós vamos aprender as equações, as reações, como é que nós vamos escrever e como é que nós vamos unir. A primeira coisa que a gente pode ter como base é a fila de reatividade dos metais. Então, às vezes, a gente não tem a informação de quem oxida ou quem reduz, mas eu posso
conhecendo a reatividade dos metais, fazer a previsão de quem oxida e quem reduz. Aqui o que nós temos? Os primeiros elementos que estão aqui desse lado direito são os metais nobres, tá? Então, nós temos ouro, platina, paládio, prata, mercúrio e cobre. Esses metais nobres, eles são difíceis de oxidar. Então, eles têm a maior tendência a reduzir do que oxidar. Eles não têm facilidade para perder elétrons. Aí nós temos o hidrogênio, que é o nosso elemento padrão. Aí nós temos metais um pouco mais comuns. Então, aqui nós temos alguns elementos que são representativos, família A, e outros elementos de transição, tá? Se nós compararmos esses metais comuns com os metais nobres, os metais comuns têm maior tendência de oxidar do que os metais nobres. E aqui, do nosso lado esquerdo, nós temos os metais que têm a maior reatividade, ou seja, são aqueles que têm a maior tendência a oxidar. Que metais são esses? Os metais alcalinos e alcalinos terrosos, família 1 e 2, ou as antigas família 1A e 2A. Então, os elementos da família A, que são elementos representativos, esses metais têm a tendência de ganhar elétrons, de perder elétrons mais facilmente do que outros elementos. Então, por exemplo, se eu fosse comparar aqui o lítio, que é o último elemento que aparece aqui, com o cobre, o lítio oxidaria e o cobre sofreria redução, tá bom? Essa é uma maneira. A segunda forma que nós temos é a tabela com potenciais padrão de redução. Esse potencial padrão é como se fosse a pressão que o elemento tem para poder perder elétrons ou ganhar elétrons, tá bom? Então, nós temos aqui uma tabela já com os valores que são medidos em volts, que são os potenciais, tá bom? E aí, a partir da comparação, nós vamos ver quem tem maior potencial de redução. O elemento que tiver maior potencial de redução vai sofrer redução. Consequentemente, o outro vai oxidar, tá? Geralmente, é muito comum nós trabalharmos sempre com dois elementos. Então, obrigatoriamente, um oxida e o outro reduz. E aí nós vamos ver nos exemplos como é que a gente vai fazer. Aí nós também temos coisas muito importantes na hora de escrever uma pilha, que são as semi-reações que acontecem dentro de uma pilha. Então, nós temos que escrever, geralmente, 3 equações. A semi-reação anódica, a semi-reação catódica e a equação global da pilha, que seria o todo. Então, na semi-reação anódica, nós escrevemos a reação que acontece no ânodo. Então, por ser oxidação, os elétrons têm que estar no produto. Então, por exemplo, aqui nós temos o sódio metálico se transformando no íon sódio mais 1. Vou escrever a semi-reação catódica, que é a reação que acontece no cátodo. Então, essa reação é uma reação de redução. Aqui no exemplo, nós usamos a prata. Então, nós começamos com o íon prata mais 1, monovalente, ganhando um elétron, e aí vai se transformar na prata metálica. Nesse caso, como a quantidade de elétrons é igual, nós vamos anular, porque nós temos um elétron sendo liberado e, ao mesmo tempo, esse um elétron está sendo absorvido pelo outro elemento. A quantidade de elétrons tem que ser sempre a mesma. Então, na hora que nós fizermos a somatória, nós chegaremos no que chamamos de equação global. Então, como é que fica essa equação global? Nós temos o sódio metálico reagindo com o íon prata mais 1, e aí no resultado nós teremos o íon sódio mais 1 e a formação de prata metálica. Tá? Então, essas 3 equações elas caminham sempre juntas. Para escrever a equação global, nós temos que ter sempre as semi-reações. Aí uma outra informação também que envolve as pilhas é o cálculo da DDP. Então a gente consegue ter uma noção da capacidade que essa pilha tem, às vezes, para ligar um aparelho, fazer um aparelho funcionar. A DDP significa diferença de potencial. Então, nós chamamos de diferença de potencial, ou de forma abreviada DDP, ou também podemos chamar de delta E, ou podemos chamar ainda de força eletromotriz, a abreviatura FEM, FEM. Existem várias formas de calcular. Aqui eu estou colocando a forma que eu acho mais simples, para a gente não se perder.
Então, como é que a gente pode calcular o ΔE de uma pilha? O ΔE vai ser o valor do potencial de oxidação do elemento que oxidou, somado com o potencial de redução do elemento que reduziu. A diferença de potencial é em volt e a abreviatura é V. Os potenciais também, tanto o potencial de oxidação quanto o potencial de redução, ambos têm que estar em volts, tá bom? Esses valores não são valores que nós temos que memorizar, eles vão estar nos exercícios, a gente tem que saber como utilizá-los, tá bom? Então, agora, a gente vai fazer alguns exemplos. Então, nós vamos começar com um exemplo simples. Nós queremos montar uma pilha entre cálcio, símbolo Ca, e níquel, símbolo Ni. Então, se a gente pensar um pouco em termos de conhecimento, o cálcio ele é um metal alcalino terroso, está lá na família 2 da nossa tabela periódica. E o níquel, não. O níquel ele está na família B. Então, nós temos um elemento da família A, que é um elemento representativo, que é o cálcio, e nós temos um elemento de transição. Sendo assim, o cálcio é quem tem maior tendência a oxidar. Então, o cálcio vai sofrer oxidação e o níquel redução. Então, nós vamos escrever a semi-reação anódica. Então, o que nós sabemos? Ânodo sofre oxidação, portanto, nós teremos os elétrons no produto. Por ser da família 2, então o cálcio ele perde 2 elétrons para ficar estável. Então, a carga do nosso íon, lembra lá, o íon vai estar ao lado do elétron. Então, a carga do nosso íon será mais 2. Portanto, ele vai perder 2 elétrons. Sendo assim, no nosso reagente, nós teremos o cálcio metálico, que é o cálcio sólido. Essa é a semi-reação de oxidação. Agora, vamos escrever a semi-reação de redução. O níquel, ele é um elemento de transição e uma das cargas dele, a mais estável, é a carga mais 2 também. Por ser uma reação de redução, os elétrons têm que estar no reagente. Então, o elemento vai ganhar elétrons para se transformar em metal. Ao lado do elétron estará o íon. Então, a forma iônica mais estável é Ni mais 2. Portanto, ele vai ganhar 2 elétrons e vai se transformar em Ni sólido, que é o metal. Aqui, observem que a quantidade de elétrons é igual. O cálcio perde 2 elétrons e o níquel ganha 2 elétrons. Então, a transferência já está exata. Nós vamos anular os elétrons e vamos copiar o que sobra. Então, no reagente, que é antes da seta, nós temos cálcio sólido, mais o íon níquel mais 2, aquoso, porque está em solução, formando o íon cálcio mais 2, aquoso. Então, aqui é de aquoso, porque está em solução. O íon está sempre na solução. E níquel sólido. Essa é a nossa equação global da pilha. Seria o nosso resultado final. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo? O nosso exemplo agora vai trabalhar com as semi-reações. Então, o exemplo anterior, nós trabalhamos com a fila de reatividade. Agora, nós vamos ter as semi-reações, principalmente quando a gente tem elementos que são muito próximos. Então, às vezes, são 2 elementos de transição, ou então são 2 elementos representativos. Então, a gente costuma utilizar o valor do potencial de redução do elemento. Então, nós temos aqui a semi-reação do ferro. Então, eu tenho ferro mais 2 elétrons formando o ferro sólido. O potencial vai ser menos 0,44 volts. Depois, nós temos cromo mais 3 formando mais 3 elétrons formando o cromo sólido e o potencial menos 0,74 volts. Então, antes de mais nada, uma coisa muito importante. Nós temos que prestar atenção nas reações para verificar se elas são reações de oxidação ou de redução. Para fazer a comparação, nós temos que ter as duas iguais. Ou as duas são de oxidação ou as duas de redução. Então, nesse caso, quem vai nos dizer se é oxidação ou redução é a posição do elétron. Então, observem aqui que tanto na primeira equação quanto na segunda, os elétrons estão no reagente. Sendo assim, trata-se de reação de redução. Os íons ganham elétrons e se transformam em metais. Então, o que nós concluímos? Os 2 potenciais que aparecem aqui
O menos 0,44 e o menos 0,74 são potenciais de redução. Então, o elemento que tiver o maior valor numérico, respeitando a regra de sinal, por ser potencial de redução, o maior vai reduzir. Então, nós temos menos 0,44 e menos 0,74. O maior valor numérico é o menos 0,44, que é o valor do ferro. Portanto, o elemento ferro vai sofrer redução. E o cromo vai sofrer oxidação. Vai ser sempre assim: um oxida e o outro reduz. Então, vamos organizar melhor as nossas ideias. Então, olha só o que nós temos aqui. As duas equações que foram dadas no enunciado são duas reações de redução. Só que nós chegamos à conclusão do seguinte: o cromo vai sofrer oxidação. Então, eu preciso escrever a reação de oxidação dele. Ou seja, os elétrons têm que estar no produto. Então, nós vamos pegar a reação do cromo e vamos inverter ela todinha para escrever a semi-reação anódica. Então, o cromo sólido vem no reagente e vai se transformar no íon cromo mais 3 e vai liberar 3 elétrons. Agora, no caso do ferro, o ferro vai sofrer redução. A reação dele que está escrita aqui já é de redução, então nós não temos que mexer em nada, é só copiar. Então, o íon ferro mais 2 vai receber 2 elétrons e vai se transformar em ferro sólido. As semi-reações estão prontas. Só que olha só o que acontece. O cromo perde 3 elétrons e o ferro ganha 2. A quantidade de elétrons não é igual, então não pode faltar nem sobrar elétrons. Sendo assim, nós temos que fazer uma multiplicação. Dependendo da situação, eu vou multiplicar somente uma equação, ou então eu tenho que multiplicar as duas. Eu tenho que chegar num valor comum para as duas equações. Como o número 3 é um número ímpar, então não tem nenhum número inteiro que vezes 2 resulta em 3, então aqui nós vamos ter que fazer a multiplicação das duas equações. A primeira, que é a do cromo, será multiplicada por 2, porque 2 vezes 3 dará 6. E a segunda, que é a do ferro, vai ser multiplicada por 3, porque 2 vezes 3 dá 6. E aí nós vamos ter quantidades iguais de elétrons. Na hora que eu fizer essa multiplicação, é como se eu fizesse uma propriedade distributiva. Então, a equação inteira é multiplicada por 2 ou por 3. Vamos ver como é que fica. A primeira equação vai ser multiplicada por 2. Então, notem aqui que eu tenho 2 vezes 1, 2 cromos. 2 vezes 1, 2 íons, cromo mais 3. E 2 vezes 3, 6 elétrons. No potencial, a gente não mexe. A única coisa que eu vou mexer é no sinal. Como a nossa reação é de oxidação, então o nosso potencial tem que ser de oxidação. Vocês lembram que o nosso potencial era menos 0,74? Aquele era o de redução. Como eu estou falando de oxidação, então agora o sinal vai ser mais 0,74. Reação de oxidação tem potencial de oxidação. Agora para o ferro, que é a reação catódica. Ferro, 3 vezes 1 dá 3, então o íon ferro vai ficar 3Fe mais 2. 3 vezes 2, 6 elétrons. E 3 vezes 1, 3 ferros metálicos. A parte numérica não sofre alteração, continua sendo 0,44. E o sinal aqui também não muda, porque se a reação é de redução, aqui já é direto o potencial de redução. Então, não esqueçam disso. Reação de oxidação tem que ter potencial de oxidação. Reação de redução tem que ter potencial de redução. Agora, vamos ver aqui embaixo como que fica. A quantidade de elétrons agora é igual. 6 elétrons no produto, que é o que o cromo está perdendo, e 6 elétrons no reagente, que é o que o ferro está ganhando. Então, esses elétrons vão ser anulados. Então, o que sobra para a gente escrever a equação global? 2 cromo sólido mais 3 íon ferro mais 2 vai formar 2 íons cromo mais 3 aquoso, porque está em solução, mais 3 ferro sólido. Então, a equação já está devidamente balanceada.
Para calcular o ΔE, é só eu somar o potencial de oxidação com o potencial de redução. Então, mais 0,74 com menos 0,44 resulta em mais 0,30 volts. Essa pilha funciona? Funciona. Existe uma regra. Toda vez que o nosso ΔE for maior que zero, significa que o nosso processo eletroquímico é espontâneo. E se ele é espontâneo, ele é uma pilha. Vamos supor que vocês fizeram o cálculo e o ΔE deu menor que zero. Então, esse processo não é espontâneo. Então, ele não é uma pilha. Ele vai ser feito através de eletrólise. Então, se o ΔE for menor que zero, a gente fala que a pilha não vai funcionar. Então, se eu tiver que usar ela para fazer a ligação de algum aparelho, ela não vai ligar, porque não vai ter passagem de corrente elétrica, porque a reação não é espontânea. Aí nós temos formas para representar a pilha, tá? Que podem aparecer. Então, uma das primeiras formas é a forma simplificada, tá? Nós vamos falar da pilha de Daniel daqui a pouco e a gente vai falar sobre a ponte salina. Então, a pilha simplificada ela vai ter essa estrutura. Nós vamos ter uma barra dupla, que indica que é a ponte salina, que é por onde vai haver a circulação de íons para manter o equilíbrio da pilha. Tudo que está escrito antes dessa barra dupla é o ânodo da pilha. Então, observem, o cálcio metálico e o níquel na forma de solução. Esse 1M é a concentração da solução, que significa a solução 1 mol por litro. Quando a reação ocorre, ele vai se transformar em cálcio mais 2, concentração 1 mol por litro, porque é uma solução, é um íon, e níquel metálico. Essa reação é a forma simplificada do primeiro exemplo que nós fizemos. Do segundo exemplo, observem que a barra dupla está aqui, que é a ponte salina, aí nós temos o ânodo do lado esquerdo. Então, eu tenho aqui o cromo 0, que é o metálico, ferro mais 2, que é o íon, na solução 1 mol por litro. Vai se transformar em cromo mais 3, que é o íon, na solução 1 mol por litro, e vai formar ferro metálico. Esse é o segundo exemplo que nós fizemos. Essa é uma maneira que pode aparecer nos exercícios também. E a segunda forma é através da equação global. É a mesma interpretação que a gente tem da anterior. Então, observem lá, ó, metal, então cálcio sólido, o íon, que é o níquel mais 2, em solução aquosa, vai se transformar em íon, que é o cálcio mais 2, mais níquel sólido. É como se essa seta representasse a barra dupla, que é a ponte salina. E a mesma coisa aqui embaixo. Lá na forma simplificada, a gente não utiliza o balanceamento. Agora, na equação global, ó, notem que o balanceamento tem que estar feito. Então, eu tenho 2 cromos sólido, mais 3 íons ferro mais 2, formando 2 cromos íon mais 3 ferro sólido. Tudo bem? Então, essa é uma outra maneira da gente interpretar. Então, notem que a substância que oxida, ela começa como sólido e termina como íon. E a substância que reduz começa como íon e termina como sólido, como metal, tá bom? E aí, a nossa última parte é a famosa pilha de Daniel. Então, a pilha de Daniel, ela é uma pilha que foi produzida com 2 eletrodos, tá? Eletrodos são plaquinhas metálicas. Então, eles pegaram 2 plaquinhas, especificamente dos elementos cobre e do elemento zinco. Além desses eletrodos, essas placas, elas ficam ligadas entre si por um fio metálico e elas estão mergulhadas nas soluções dos sais desses elementos. Então, a placa de zinco está mergulhada numa solução de um sal de zinco. Geralmente, nós utilizamos cloretos, nitratos ou sulfatos. E a plaquinha de cobre está mergulhada dentro de uma solução de sal de cobre. E aí, nós também temos um tubo em U, que tem uma solução eletrolítica. Então, é uma solução que vai manter um equilíbrio de cargas, que nós chamamos de ponte salina. Então, é por essa ponte salina que vão circular os íons. Então, os íons migram de um polo para o outro, do ânodo para o cátodo, conforme for necessário, a fim de manter elas equilibradas, tá? Do ponto de vista de carga elétrica. Então, aqui nós temos um desenho da pilha de Daniel. Então, notem aqui,
Do lado esquerdo, nós temos o cobre metálico, tá? Ele está no cátodo, que é o polo positivo, que é onde vai ocorrer redução. E aí, do lado direito, nós temos o zinco metálico, que faz parte do ânodo, que é o polo negativo, que é onde ocorre a oxidação. A lâmpada é colocada aqui para mostrar que ela vai acender se houver condutibilidade elétrica. Então, o que acontece aqui? O que nós estamos vendo? Aqui do lado do cobre, vocês percebem que a barrinha de cobre, ó, tem um aumento aqui embaixo. Esse aumento de tamanho significa que eu estou tendo deposição de cobre metálico aqui. Por quê? Todos os íons da solução estão se transformando em metal, porque eles estão reduzindo. Já do lado do zinco, olha o que acontece. A plaquinha do zinco começa a ser corroída, ó, ela está ficando menor. Por quê? O zinco está oxidando. Então, todo o metal que está no eletrodo vai se transformar em íon da solução. E aí, observem que os elétrons estão indo, ó. O fluxo de elétrons vai do zinco, que é o ânodo, para o cobre, que é o cátodo. E, por uma convenção, a corrente elétrica vai vir no sentido contrário. Por isso que a lâmpada acende. Tá bom? E a ponte salina é esse tubo aqui no meio que tá com essa coloração acinzentada. Então, isso é o esquema de uma pilha de Daniel. O lado que vocês vão colocar cátodo e ânodo não importa. A única coisa que não pode acontecer é vocês inverterem, tá? Então, nós temos que lembrar que o ânodo é o polo negativo, que é onde ocorre oxidação. E o cátodo é o polo positivo, que é onde ocorre redução. Então, o que a gente conclui da pilha de Daniel? Coisas importantes. No ânodo, ocorre oxidação. Então, ele é o polo negativo, ocorre oxidação. Então, o que acontece? O que significa oxidar? O metal se transforma em íon. Por isso que nós vamos ter uma corrosão do eletrodo. Então, todo aquele metal vai se decompor e se transformar em íon. E o íon vai para onde? Para a solução. Então, a solução vai ficar mais concentrada de íons. No caso aqui, seria íons zinco. Já no cátodo, ocorre o processo de redução. O cátodo é o polo positivo. E aí, ao contrário, nós vamos ter o íon se transformando em metal. Então, tudo que está lá na solução, que é a parte iônica, vai se depositar em cima do eletrodo. Então, o eletrodo vai sofrer uma deposição, então ele vai ter um aumento de massa e a solução vai ficar menos concentrada. Por quê? Todo o íon que está na solução está virando metal. O fluxo de elétrons vai ser sempre do ânodo para o cátodo. Então, de quem perde elétrons para quem ganha. E a corrente elétrica vai ser sempre no sentido contrário ao fluxo de elétrons, tá? Então, depende de como a gente desenha a nossa pilha. Se os nossos elétrons estão indo da esquerda para a direita, a corrente elétrica virá da direita para a esquerda. E vice-versa, tá bom? Vamos só ver, então, as semi-reações e a diferença de potencial da pilha de Daniel. Então, a semi-reação anódica. Nós temos a oxidação, portanto, os elétrons estão no produto. Então, nós temos o íon ao lado do elétron. Então, nós começamos com metal, zinco sólido, se transformando em zinco bivalente, o cátion, e aí ele vai perder 2 elétrons. O potencial de oxidação dele, mais 0,76 volts. Semi-reação catódica. Os elétrons têm que estar no reagente, porque trata-se de uma redução. Então, nós teremos o íon cobre mais 2, recebendo 2 elétrons, vai se transformar no cobre sólido. E aí, o potencial de redução do cobre é mais 0,34 volts. Então, os potenciais já estão corretos. Agora é só a gente fazer a somatória, porque a quantidade de elétrons é igual. O zinco perde 2 elétrons e o cobre ganha 2. Então, é só anular. Então, qual é a nossa equação global? O zinco sólido reage com o cobre mais 2, e aí vai se transformar no zinco mais 2, que é o íon, e no cobre metálico. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma solução concentrada de zinco, com muitos íons zinco, e o eletrodo do zinco vai sofrer corrosão. E do lado do cobre, a solução de cobre, ela é azul. E aí ela vai ficar menos azulada, ela vai ficar menos concentrada. E esse cobre vai se depositar todo no eletrodo. E o potencial, que é o ΔE, vai ser mais
76 com mais 0,34. Então, ΔE, 1,10 volts. Esse é o valor da diferença de potencial de uma pilha de Daniel. Espero que vocês tenham gostado e depois vocês já podem assistir os vídeos que falam sobre eletrólise, que é um outro processo que envolve a eletroquímica, tanto a eletrólise ígnea quanto a aquosa. Até mais. Muito obrigada.